A partir de agora estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que procura te informar e te entreter sempre no princípio de semana, com uma pauta sempre diferente a cada semana aqui pela TV Zoom, canal 10. Eu estou trazendo hoje ao programa a endocrinologista Rafaela Siqueira, que veio falar de um assunto que, segundo ela, está em moda, que é a reposição hormonal nos homens. Rafaela, muito obrigado por ter vindo ao programa. A diminuição da taxa de hormônios masculinos em homens está presente em cerca de 15%, principalmente em homens que estão numa faixa etária de entre 50 anos, 60 anos, e mais ou menos na faixa de 50% entre homens acima de 80 anos. Essa informação, ela procede? Assim, bom dia, obrigado pelo convite primeiro. E assim, esse é um assunto que gera muita discussão. A questão do hormônio, na verdade a gente está falando do hormônio masculino, o principal hormônio masculino que é a testosterona, ele, assim, a gente ainda não tem como te dizer qual é o nível normal, né, para um homem de 20, de 30, de 40, de 50. O que os estudos observam é que existe uma queda natural no hormônio, né? E a grande questão é até que ponto esse hormônio é uma queda que estaria ligado ao envelhecimento e até que ponto essa queda desse hormônio significa uma doença. E é aí que a endocrinologia age, né? No momento em que você tem uma doença, uma deficiência desse hormônio, existe a necessidade da reposição. Do contrário, não. Pode existir naturalmente uma queda, que vai estar ligada ao processo de envelhecimento do corpo, né? A queda, com relação à queda do hormônio masculino, uma pessoa ou um jovem que esteja com uma idade em torno de 20 a 30 anos, como lidar com isso? Porque uma pessoa que está com essa idade, está, como diz no linguajar popular, está na flor da idade. Existe assim. No homem é muito fácil a gente fazer o diagnóstico da deficiência da testosterona. A testosterona, ela tem várias ações. Para o homem, ela tem uma ação muito importante que é a ereção. Então, se o homem... a diminuição da libido, da vontade sexual também. Só que no homem a gente tem um grande marcador. Se esse garoto entre 20 e 30 anos, se ele começa a apresentar diminuição da vontade sexual, redução da libido, dificuldade de ereção, dificuldade de manter a ereção, aí sim, aí você tem um real motivo para investigar esse paciente. Se esse garoto, ou se essa pessoa não tem absolutamente nenhum sintoma, se ele consegue ter relação sexual, se ele tem ereção, se ele tem ereção matinal, que normalmente são perguntas que a gente faz, aquelas ereções que o homem tem às vezes sem nenhum estímulo pela manhã, você não tem por que investigar, porque você tem um marcador de que aquele hormônio está fazendo a ação dele, né? Rafaela, durante o envelhecimento, ocorre naturalmente uma diminuição do hormônio masculino de forma lenta e gradual nos homens. Com isso pode sugerir também sintomas que podem indicar talvez uma necessidade de reposição hormonal? Tem, hoje a gente chama de DAEM, né? A doença androgênica do envelhecimento masculino, né? Que seria quando o homem ele começa a apresentar um grupo de sinais e sintomas em que você investiga e ele tem uma deficiência hormonal. Normalmente, esses sintomas estão associados à ereção, né? As sintomas sexuais são os principais, né? Diminuição da vontade sexual, dificuldade de ereção, dificuldade de manter a ereção menos vigorosa. E também, assim, ele começa a ter queda dos pelos terminais, né? Das pernas, dos braços. E a gente sabe hoje que várias situações podem interferir aí. Por exemplo, a obesidade é uma das causas que pode estar relacionada à diminuição da testosterona, né? Então, assim, a gente vê que hoje existe uma grande questão em volta da testosterona, mas é raro você ver uma deficiência real de testosterona. E assim, dentro da endocrinologia, a gente não suplementa hormônio, não existe isso. A gente repõe hormônio se houver falta.
se você Para não tem poder falta de hormônio, manter o equilíbrio e ter uma vida saudável. Exatamente. O processo de envelhecimento, ele faz parte do organismo humano. A gente não vai tentar minimizar o envelhecimento. Isso não existe, né? A pessoa não vai ter um vigor, vai chegar com 80 anos com um vigor de 30, 20. Exatamente. A ideia não é essa. A ideia não é que um homem de 80 anos vai se comparar com um homem de 20 anos. Mas, assim, dentro de um paciente de 50 anos, você pergunta para ele, dentro da sua idade, você acha que, nesse momento, você tem a sua relação sexual, a sua atividade sexual é satisfatória? Sim ou não? Se comparando dentro do processo da idade dele. E nunca com uma pessoa de 15, 20 anos, né? Você sugere tomar vitamina? Porque existem vitaminas normalmente que contém ginseng, alguma coisa assim? Não, é porque, na verdade, a gente não tem estudos científicos que tragam isso com base em nenhum desses produtos, né? Não tem um estudo que me mostre, olha, Rafaela, se você der ginseng para o seu paciente, ele vai melhorar a função sexual. Na verdade, são estudos que não são estudos controlados, que você não consegue ter confiança, né? Então, na verdade, assim, se existe deficiência hormonal, você tem que tratar com o hormônio que está faltando, a testosterona. Aí você vai entender qual é a melhor via. Se é intramuscular, se é gel, se é desodorante. Hoje tem uma apresentação nesse esquema. Você vai definir qual é a via que você vai fazer para o seu paciente. Mas, enfim, se está faltando, você vai repor o hormônio que está faltando, que é a testosterona. No caso, quando o paciente precisa fazer essa reposição hormonal, essa reposição, ela é feita no consultório ou é um procedimento clínico feito no hospital? É bem simples, assim. Tem basicamente duas vias, né? Porque a gente não usa um preparado, oxandrolona, né? Que seria uma testosterona por via oral, mas por ela causar tanto risco de hepatite, lesões hepáticas e tal, é uma apresentação que a gente normalmente não usa, a apresentação via oral. A gente faz a apresentação intramuscular, que aí é simples, ou ele vai tomar uma injeção, às vezes pode ser 15 em 15 dias, uma vez ao mês, tem um outro preparado que é mais constante, que ele pode tomar de 3 em 3 meses, né? Aí depende da apresentação que você fizer. Normalmente, as farmácias que têm o farmacêutico preparado, eles aplicam, é um procedimento relativamente bem simples. O gel o paciente passa e o desodorante também, todo dia pela manhã ele usa como se fosse um desodorante, né? Que são os preparados de testosterona. Ô, Rafaela, eu vou listar alguns itens aqui para você fazer um comentário. É o seguinte, o primeiro com relação a reposição hormonal, o primeiro item, declínio do interesse sexual. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, só reformulando a pergunta, esses itens que eu vou apresentar os sintomas que podem aparecer no homem. Declínio do desinteresse sexual, dificuldade de ereção, como você falou, falta de concentração e capacidade intelectual, perda de pelos, ganho de peso à custa de gordura, diminuição de massa e força muscular e irritabilidade seguido de insônia. Isso tudo são sintomas que o homem está tendo problema hormonal? São sintomas que fazem parte desse grupo que a gente chama, né? Que é da doença androgênica do envelhecimento masculino. Andropausa, como se fosse a menopausa do homem, né? Só que aí numa situação em que você precisa ajudar, né? Em que o homem realmente teve uma diminuição do hormônio maior do que seria previsto para aquela idade. Esses são sintomas que podem acontecer, e são sintomas frequentes, assim. Então, para nós podermos entender, então eles podem aparecer em algum momento na vida. Sim, todos esses sintomas listados. Sim, são. Normalmente é um grupo, né? Porque é um grupo de sintomas. O paciente, normalmente ele associa todos esses sintomas, ele relata para você isso, né? Quadro de diminuição até do próprio interesse, né? Diminuição da qualidade de vida. Existem uns questionários que a gente faz, questionários de qualidade de vida. E é claro que esse homem, ele diminui a qualidade de vida dele. É muito fácil isso. A vida agitada no século XXI, que todo mundo fala, que vários convidados já vieram falar, porque o ritmo acelerado que esse século proporcionou, essa velocidade, essa necessidade das coisas serem velozes, também pode causar desequilíbrio hormonal? Ou não tem nada a ver na história? Na verdade, assim, a organização dos hormônios,
eles podem ser alterados em relação ao ciclo, né? Eu tenho um ciclo do hormônio tireoidiano, eu tenho um ciclo da menstruação. Todos os hormônios são produzidos em ciclo. Então, você precisa dormir corretamente para você baixar o cortisol à noite, para ele começar a aumentar de manhã, a adrenalina. Todos esses hormônios necessitam de alguma organização da sua vida para eles fazerem um ciclo de forma correta. Isso não vai interferir, você vai começar a ter uma doença do hormônio porque você está estressado. Não, de maneira alguma. Você pode não ciclar de maneira correta, você pode não ter durante todo o dia o hormônio de maneira correta. Mas isso em si não gera uma doença hormonal, entendeu? A diminuição de produção de hormônio masculino, diferentemente da menopausa que acontece na mulher, não determina a questão do fim da fertilidade para o homem. Apenas determina que ela realmente, de fato, vai atrapalhar a vida da pessoa? O homem, na verdade, o homem é diferente da mulher. A mulher, o ovário, ele tem uma programação. E as células começam a entrar em apoptose e morrem, né? As células ovarianas da mulher morrem e daí você entra na menopausa. A gente chama de falência ovariana primária, que é a menopausa da mulher. E ela tem um marcador, que ela para de menstruar. Ela para de menstruar porque ela parou de ciclar, né? Os ovários pararam de funcionar. Isso não acontece na vida do homem, né? Um homem, ele produz espermatozoide até o fim da vida dele. Ele não tem essa programação para que essas células morram. Mas se o homem ele tem deficiência hormonal, se ele não tem testosterona, ele não tem estímulo para produzir o espermatozoide. É verdade que um homem ele tem uma capacidade de engravidar uma mulher até em torno de 80 anos? Sim, ele continua produzindo espermatozoide, na verdade. Ele não um velhinho de 80 anos? Se ele tiver uma relação, essa mulher estiver ovulando, claro que a viabilidade, normalmente, a quantidade dos espermatozoides não é o mesmo de quando ele era mais jovem. Mas ele continua produzindo espermatozoide durante toda a vida dele, o homem continua. Rafaela, a terapia de reposição hormonal masculina, ela deve ser indicada para todos os homens que apresentam os sintomas de queda hormonal e que não apresentam também contraindicações? Na verdade, você questiona o homem, ele apresentou os sintomas, a primeira coisa que você vai fazer é dosar o hormônio. Essa é a grande questão. A metodologia para dosar a testosterona é ruim, né? Aquela testosterona que a gente dosa ali, ela não é tão confiável. Então, até a gente conseguir uma maneira totalmente confiável de dosar a testosterona, a gente vai fazer estimativa. Então, na verdade, você dosa a testosterona, você dosa uma outra SHBG e albumina, você faz um cálculo para testosterona livre. No primeiro momento, você pode usar uma testosterona total, que existem níveis aí abaixo de tanto exclui, acima confirma um diagnóstico exclui. Se você ficou numa faixa intermediária, você tem que confirmar essa dosagem em um outro momento. E aí sim, com 2 testosteronas baixas e o cálculo da testosterona livre, aí sim você vai começar a repor esse paciente. Mas você só vai fazer reposição desse paciente se ele não tem uma grande contraindicação. E hoje a principal contraindicação é se o homem tem o câncer de próstata, né? Nós vamos falar no próximo bloco. Rafaela, eu vou te interromper um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar mais com Rafaela Siqueira, que é endocrinologista, e vai falar muito mais sobre a questão da reposição hormonal nos homens. Nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa.
São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. De volta para o segundo bloco do Entrevistas. Rafaela, é verdade que antes do paciente recorrer à terapia de reposição hormonal, é necessário que a pessoa, ela primeiro comprove que tenha queda de hormônios no organismo através de exames laboratoriais e também que tenha um acompanhamento médico recorrente? Isso é fundamental. Como eu estava falando, não basta só uma dosagem, né? Para você autorizar a reposição hormonal no homem, você dosa, você faz uma primeira dosagem, você confirma que o hormônio está baixo. Confirmou que o hormônio está baixo, você refaz uma dosagem com outro intervalo de tempo. Porque os hormônios, eles ciclam. Aquele pode ter sido um momento em que a testosterona não estava no valor de referência dela. Mas num segundo momento, você pode ver um outro valor diferente, maior. Você não vai estar autorizada a fazer a reposição hormonal nesse caso. Aí você afasta e faz uma outra dosagem. Na verdade, você precisa pelo menos de 2 exames mostrando que aquela pessoa tem deficiência hormonal, né? E assim, as pessoas acabam não entendendo que assim, os pacientes que precisam da reposição hormonal, e às vezes a gente tem 2 maneiras, por uma doença na hipófise ou por uma doença na própria glândula, testosterona, são pacientes que eles têm sintomas muito importantes, né? São pacientes sintomáticos, assim. E quais são esses sintomas que você diz que são importantes? Isso que é engraçado. As pessoas hoje acham assim, eu estou muito cansado. Cansaço, estou muito cansada, minha testosterona que está baixa. Eu não ganhei massa muscular na academia, minha testosterona que está baixa. Na verdade, esses são sintomas inespecíficos e que eles acontecem, na maioria das vezes, por conta de cansaço real, estresse, a vida agitada, e que não estão relacionados à dosagem hormonal, né? As pessoas precisam entender que a deficiência exatamente, a testosterona hoje ela é culpada por tudo, coitada. Ela é raro uma deficiência real de hormônio, né? Hoje a gente tem doenças graves, tumor de hipófise, hipogonadismo hipogonadotrófico. É uma doença que hoje é a principal causa de reposição hormonal. Que todo mundo que vai na academia que não ganha massa muscular vai ter um tumor na hipófise? Claro que não, são doenças raras. Então acho que as pessoas têm que começar a entender o que é uma deficiência real de testosterona e o que é outros sintomas relacionados a estresse, depressão, cansaço, ansiedade e julgar isso direito, até porque hoje o que eu mais tenho visto é gente usando, mulher usando reposição de testosterona, assim, se você... Masculino? Hoje, mulher usando testosterona. Na pós-menopausa. É por isso que tem mulheres que... Bom dia. Tirando a questão do doping, né? Que isso, Sim. Na verdade, a Sociedade de Endocrinologia tem batido muito em cima disso. Na verdade, a sociedade lançou dois comunicados agora, dizendo que reposição de testosterona é doping, e já tirou muitos atletas aí da vida esportiva por conta disso. Então as pessoas têm que entender, se você está na academia, você está tomando hormônio para ganhar massa muscular, é doping.
Ponto, não tem outra questão. E isso vai te trazer malefícios. A testosterona, ela traz malefícios. Ela é um hormônio que pode levar à morte, entendeu? É um hormônio, né? É mesmo? É, porque as pessoas dizem, não, vou tomar testosterona, vou ganhar massa muscular. A testosterona, ela faz eritrocitose, ela aumenta a quantidade a concentração do sangue, aumenta a chance de você fazer trombose. Se o paciente tem apneia do sono, ele piora o sintoma. Se ele tem um câncer de próstata incipiente, pequeno, ele vai aumentar esse câncer. Então, na verdade, as pessoas têm que começar a entender o que é doping e o que é reposição hormonal. A endocrinologia, em momento algum, ela é a favor do doping e nem faz isso. Mas né? deixa muito claro, explica direitinho a diferença de um para o outro. Sim, porque, na verdade, se você fizer a reposição hormonal para o paciente que falta hormônio, você vai levar essa testosterona para um nível fisiológico, para um nível adequado. Então, esses riscos quase não existem. Agora, se você vai repor hormônio acima do valor que ele é necessário, você vai aumentar os riscos daquela reposição hormonal. Rafaela, nós podemos falar que entre as contraindicações para fazer a terapia hormonal masculina, está também a suspeita ou o caso confirmado de câncer de próstata? Essa, na verdade, é a principal contraindicação, de repente a única grande contraindicação. É se o paciente tem câncer de próstata ou se ele está em investigação para câncer de próstata. É um mito também dizer que testosterona dá câncer de próstata. Testosterona não dá câncer de próstata, né? Então, isso é um mito. Isso é um mito. Na verdade, o câncer da próstata é hormônio dependente. Se você já tem um câncer e você der a testosterona, você pode aumentar o tamanho desse câncer porque ele tem receptor para a testosterona e ele aumenta o tamanho dele. Mas você não vai ter câncer de próstata porque tomou hormônio, a não ser aqueles pacientes que ficam usando como doping, né? Que daí, na verdade, esses pacientes que usam como doping, em academia, ou seja lá para que ele está usando aquilo, ele vai atrofiar o testículo. E dependendo do tempo que ele usar essa reposição hormonal, ele vai causar infertilidade, porque ele pode atrofiar o testículo no momento em que o testículo não vai recuperar sua função. E daí ele vai se tornar uma pessoa estéril, porque ele não tem mais produção de espermatozoide e tal, e aí ele vai se tornar realmente dependente do hormônio para ter as funções sexuais dele, né? Porque ele atrofiou o testículo. Na verdade, se eu estou suplementando uma coisa acima do que eu preciso, o que meu corpo entende? Ele manda parar de produzir. E daí onde que eu produzo a testosterona? No testículo. Ele manda parar. Para de produzir testosterona porque eu já tenho muito. Daí, com o tempo, você vai atrofiar e você não vai ter mais produção de testosterona daquela própria pessoa. Agora, seguindo a linha de raciocínio, as medicações para reposição hormonal masculina não devem ser usadas, como você está falando, então a gente vai bater até um pouco nessa tecla, elas não devem ser usadas para fins de ganho de massa muscular, para fins de exercício físico em academia. Nenhum. Até porque isso daí... De maneira nenhuma. Não, até porque existem trabalhos sobre isso. Existem alguns trabalhos interessantes, até na geriatria, que eles pegaram os pacientes sarcopênicos, né? Aqueles idosos frágeis, e eles deram testosterona para esses idosos para ver se a gente melhorando a massa muscular, se a gente melhoraria a qualidade de vida. E com outro grupo eles fizeram um exercício, fisioterapia, exercício para vencer resistência e fizeram um grupo controle desses dois pacientes. O que eles viram é que os pacientes que usaram testosterona, eles até aumentaram a massa muscular, mas eles não melhoraram a força nem a cognição. Porque, na verdade... São duas coisas radicalmente diferentes. São totalmente diferentes. Uma coisa é você faz edema do músculo, incha o músculo. Outra coisa é você criar massa muscular. A testosterona não vai criar massa muscular. Ela pode fazer... Ela hipertrofia as fibras, mas ela não cria músculo. Então, assim... É até estranho, assim, uma pessoa usar a testosterona, tudo bem, ela pode ter um efeito estético, mas o efeito real não vai ter. Existem algumas situações, por exemplo, pacientes
SIDA, né, o HIV positivo, quando ele entra numa fase de muito consumo. Esse é um paciente que tem benefício em uso da testosterona, que são algumas questões específicas de reposição, né? Esses são pacientes que, por exemplo, você pode fazer a reposição hormonal com testosterona, que ele vai ter um benefício, entendeu? Rafaela, a gente está falando de exercício físico, que eu acho fundamental. Então, o estilo de vida saudável, claro, levando uma dieta bem equilibrada, ambas de forma regular e também uma excelente qualidade de sono. Não fumar, não engordar. São recomendações que podem retardar o problema hormonal? Sim, na verdade, essas são medidas que a gente orienta para todos os pacientes, para a qualidade de vida no futuro, na verdade, né? Então, essas são as únicas medidas reais que você consegue preservar toda a sua qualidade hormonal no futuro. Não é fazendo reposição que você vai melhorar tudo isso. Na verdade, é mantendo um estilo saudável desde o início, em que você consegue, durante mais tempo, manter sua vida hormonal de forma mais saudável, né? E também de forma bem equilibrada. Exatamente, exatamente. E quando bem indicada e feita com acompanhamento médico, a reposição hormonal, ela traz benefícios aos homens, como a melhora da libido, até mesmo perda de peso, aumento de massa muscular e também a densidade óssea. É muito legal, né? Porque os pacientes, quando eles tem essa curiosidade. Não, quando eles são hipogonádicos, né, assim, reais, quando eles têm a deficiência de testosterona, assim, eles não têm como sobreviver, assim, sem testosterona, né? Então, quando você faz a reposição, a qualidade de vida desses pacientes melhora muito, né? É engraçado que não são pacientes, a maioria dos pacientes que você está repondo, você não vai nem olhar, ele repõe testosterona? Repõe, ele tem uma massa muscular normal, como outra qualquer, mas assim, a qualidade de vida dele é incrivelmente melhor, né? Então, quando bem indicada, qualquer reposição hormonal, quando bem indicada, ela melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Rafaela, nós estamos chegando ao final da entrevista, eu quero demais agradecer a sua participação. E quero aproveitar, deixar o espaço aberto para que você faça as suas considerações finais, deixar seus telefones de contato, para que, se algum homem tiver algum tipo de problema hormonal que esteja nos assistindo, que possa te procurar. Acho que o recado principal que fica é assim, vamos fazer a reposição se houver deficiência, né? A gente nunca procurar um milagre, a gente nunca achar que tudo que a gente está sentindo é um problema hormonal, que no fundo pode não ser. Eu acho que a principal mensagem é fazer a reposição quando existe realmente a falta do hormônio, seja qual for esse hormônio, né? E a gente parar de acreditar em tudo que se lê por aí, procurar informações de forma segura, né? Então, podem ir à página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que lá eles têm várias orientações em relação às reposições hormonais. Acho que isso é bastante interessante. Rafaela, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa voltar mais vezes aqui. Obrigada pelo convite. Entrevistas termina aqui e semana que vem nos vemos numa nova atração inédita aqui pela TV Zoom. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.